Pode ser, irmãos? Tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal e eu quero trazer mais um tema. Tenho certeza que, como os demais, é muito importante. Digo até que, de repente, muito importante esse assunto, irmãos. Muito importante. E o tema desse vídeo é Nada mudou. Né? Olha que interessante, né? Nada mudou. Irmãos, às vezes existem pessoas, elas vão ali na igreja, né? Conhecem a igreja. Aí, depois de alguns cultos, eles resolvem aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós percebemos, irmãos, né, que essas pessoas, ao passar alguns anos, elas se perguntam: por que será que até agora nada mudou na minha vida, né? Isso é um assunto muito importante, né? Muitas pessoas às vezes até param, né? Desviam, porque após meses de conversão, anos de conversão, ela acaba vendo que nada mudou na vida dela. Mas aí, irmãos, eu quero chamar a sua atenção aqui, né? Tem alguns textos aqui. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. De repente, a pessoa que foi ali assumir o compromisso com o Senhor, ela não percebeu, né? Não percebeu que ao aceitar o Senhor, ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor, né? Não só a sua vida, como seus planos, como seus bens, seus filhos. E a gente percebe, irmãos, que às vezes tem pessoas que elas simplesmente trocam de religião, né? Aí é uma pergunta que nós temos que fazer, né? Trocamos de religião, né? Ou nos convertemos? Esta pessoa se converteu ou trocou de religião, né? E aí, dentro desta pergunta, ainda tem uma outra pergunta. E dentro dessa outra pergunta a gente vai chegar na conclusão se essa pessoa trocou de religião ou ela se converteu, né? Então vamos lá. Qual que é a outra pergunta? O que, de repente, você, vamos dizer que seja você que se converteu e vários anos depois nada mudou, né? O que você veio fazer na igreja? A primeira pergunta, né? Que aí, diante da sua resposta, eu vou saber se você trocou de religião ou você se converteu. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, para a igreja evangélica, e ela vai lá na frente, faz aquela reza de aceitar ao Senhor como, né, Salvador e tal. Mas na verdade ela trocou de religião. Por quê, né? Porque a religião que ela estava não atendeu os anseios dela. Então ela, atrás de conseguir aquilo que ela quer, né, ela troca de religião. Às vezes passa a vida inteira trocando de religião, sai de uma entra na outra. Por quê? Porque ela quer alguma coisa, né? Ela não quer se converter. Ela quer trocar de religião porque ela quer que o problema dela seja solucionado. Então uma coisa que eu quero, né, em primeiro lugar, chamar a sua atenção. Você trocou de religião ou você se converteu? Se você trocou de religião, talvez você tenha vindo na igreja atrás de uma cura, né? De repente você tem um problema sério aí, então você quer a cura, né? Ou de repente você veio atrás de uma porta de emprego, você quer um emprego melhor, né? Você quer um padrão de vida melhor, ou até de repente você trocou de religião porque você quer, de repente, abrir um negócio. Você tem um sonho, né? Você trocou de religião porque você tem um sonho, e esse teu sonho, ou esses seus sonhos e planos e metas até agora não se cumpriram. Você não alcançou na religião que você estava, né? E aí nós chegamos aí, né? Como eu falei, uma pergunta chama a outra, né? Uma pergunta ia responder a outra. Se você veio para a igreja evangélica atrás de solução para os seus problemas, né? Eu sinto lhe informar que você não se converteu, você trocou de religião, porque você tem um anseio,
você tem algum projeto, você quer alguma bênção, seja financeira, seja cura, você quer alguma coisa, algum objetivo, né? O que vai acontecer? Você vai passar vários anos, né, da sua vida pulando de religião para religião e você não vai alcançar o que você quer. Agora vamos lá. Se você se converteu, talvez você não saiba o que seja conversão. Eu me converti, eu aceitei Jesus, eu não vim aqui por nada disso. Eu vim atrás de Deus, né? Eu vim atrás de Deus. Joia. Então, de repente, você tem ouvido a palavra de Deus já há algum tempo na igreja, mas a palavra de Deus não tem surtido efeito na sua vida, porque o que nós ouvimos na igreja é para colocar em prática. Não é para a gente catar, né? Para a gente pegar somente aquilo que nos interessa, que para nós é o importante, e aquilo que não nos interessa nós deixamos de lado. Tudo que vem da palavra de Deus é um bom conselho. Nós não estamos ali para escolher o que nos interessa e o que não nos interessa. Nós não estamos em uma feira, né? Que na feira você vai ali, você escolhe a melhor fruta, né? Você faz aquela seleção. Isso me interessa, aquilo não me interessa, não. Na conversão não é assim que funciona, né? E o que é converter? O que é conversão? É você mudar de direção. Ou seja, você estava em uma direção totalmente errada, fazendo aquilo que não agradava a Deus, né? No caminho errado. E aí você muda de direção, você volta e começa a fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Então, de repente, você não se converteu, né? De repente, você se convenceu. E é uma diferença em convencer e se converter, né? Você pode ser convencido de muitas coisas. Vou dar um exemplo. De repente, você pesquisou e você quer comprar uma TV de 50 polegadas da marca X. Porque ela tem 10 recursos, né? Então vai suprir sua necessidade. Aí você vai na loja, chega lá, o vendedor vem e te apresenta uma TV 50 polegadas da marca Y, com 20 recursos, os 10 que você queria e mais os 10 extras, né? Ou seja, o vendedor ele vai te convencer que aquele produto Y é melhor que o produto X. Agora, você pode falar, não, mas eu quero o produto X, tá bom? Eu só quero só esses 10 recursos, não quero os 20. E aí, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece na igreja, né? Você se convenceu, te convenceram que você é um pecador, que Jesus foi na cruz do Calvário e morreu ao seu favor, né? Para te livrar da condenação eterna, porém, você simplesmente não toma atitude nenhuma, não é mesmo? Você não se converte. Porque se você foi convencido, tem que haver imediatamente uma conversão. Logo após o convencimento, tem que haver uma conversão. O que é conversão? É você estar indo em uma direção. Quando você tem ali aquela notícia que você vê que realmente é verdade, você é convencido daquilo, você volta à sua direção, porque você estava indo num caminho errado. Então você volta para o caminho certo. Entendeu? Olha só que interessante, né? Então, aí é que está a situação. E o terceiro passo, né? O terceiro passo, que também é importantíssimo, é você, a partir do momento que você se converteu, ou seja, você começou a ouvir as ministrações, as pregações, que você começou a colocar isso em prática, começou realmente a obedecer a palavra de Deus, né? A fugir daquilo que é errado, segundo a palavra de Deus, tem mais um passo. Qual é esse passo? É você saber quem você é na igreja. Buscar a Deus para que Deus venha revelar se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um missionário. Não é mesmo? Isso é importante. Você tem que descobrir quem você é na igreja. E aí sim, a partir do momento que você descobre o que você é na igreja, para o que Deus te chamou e determinou, você tem, no final das contas, agora já sabendo qual que é a sua função, você tem que aceitar a vontade de Deus na sua vida. Tem muito crente aí no braço de ferro com Deus, né? Mas por quê? Porque quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós nos convertemos verdadeiramente,
e nós achamos qual é a nossa função na igreja, nós temos que deixar que Deus, Ele nos guie nessa função. E aí o crente fica no braço de ferro com Deus. Por quê? Porque Deus quer que o crente faça uma coisa e o crente quer fazer outra coisa. Né? Mas por que o crente quer fazer outra coisa? Porque na verdade ele se converteu de algumas coisas. Ele ainda tem os sonhos, desejos humanos, né? Que ele a vida inteira ali sonhou, desejou, planejou. E a partir do momento em que eu e você aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que continuar com nossos planos, porém pedir a Deus a direção. Senhor, é esse plano? Senhor, isso que eu quero fazer, o Senhor autoriza, né? Isso vai coincidir com a sua vontade lá na frente, né? Porque senão existe a queda de braço, né? E com certeza o crente vai perder, não é mesmo? Nós vemos em uma passagem interessante de José do Egito, eu quero te chamar a sua atenção justamente para isso, né? Então olha que interessante, José do Egito ali, ele tem um sonho de Deus, que ali foi Deus que colocou no coração dele, não foi um sonho humano, mas foi praticamente uma profecia que Deus ali colocou na vida de José do Egito, e ele aceita aquele plano de Deus, né? E nós vemos que no início, os seus irmãos ali, né, se endurecem o coração contra ele e vendem ele para o Egito. De cara, ele já é jogado numa prisão, né? Olha só como é que funcionam as coisas. Com certeza, a prisão não estava nos planos dele, né? Ele não tinha um sonho de ficar numa prisão vários anos, nada disso. Os sonhos e projetos que ele tinha não era aquilo. Mas nós vemos que ele foi jogado numa prisão. Quando ele consegue ele ganhar a confiança, né, ali do carcereiro, até uma ação de Deus ali, né, pela sabedoria que Deus colocava na vida dele, aí sim ele consegue, né, tomar conta dos prisioneiros. Ou seja, não, ele é um prisioneiro, mas ele toma conta deles, tem certas regalias ali. E aí no final ele é tirado, né, nós vemos que ele é tirado ali da prisão, né, por um tempo. Talvez na mente dele ele falou, poxa, agora sim, né, agora meu sonho irá se realizar. Né, que aí o sonho dele passou a ser o sonho que Deus colocou na vida dele, que Deus, né, colocou na mente dele, que ele repartiu com o pai, né, ele com seus irmãos. Mas nós vemos que a esposa daquele senhor que ele foi trabalhar, né, ali mexe com ele, quer que ele se deite com ela, quer trair o marido. Olha só, ele, né, como sendo um homem de Deus, estando a sua mente em Deus, o que ele fez? Ele fugiu. E nós sabemos que ela fala para ele, pro marido, que José quis mexer com ela, e ele volta para a cadeia. E passam-se mais muito tempo, muitos anos na cadeia, né? Mas nós sabemos que em nenhum momento José ele perdeu ali a esperança, porque ele sabia que Deus havia feito um plano para a vida dele. Então ele passou o que tinha que ser passado. E nós sabemos que no final das contas, ele é levantado segundo, né, no Egito. Ou seja, Faraó é o primeiro e ele é o segundo homem abaixo de Faraó, só tinha ele. E olha o poder de Deus. Um Faraó nunca pegaria um preso da prisão e um hebreu para ser o segundo abaixo dele. Olha o poder de Deus aí. Quando Deus quer exaltar, né? Aliás, por um plano, né? Deus exaltou José porque ele tinha um plano, e o plano era salvar o seu pai, né? Seus irmãos não poderiam morrer no Egito, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, e ele disse para Abraão, né, que a descendência de Abraão seriam nós, né? As estrelas do céu eram nós, a igreja de Deus. Então, José do Egito permaneceu. Então, quando você aceita ao Senhor Jesus, né, e você começa a falar, poxa, nada muda, alguma coisa está errada. E às vezes nós temos que parar e refletir, né, sobre a nossa vida na igreja. Será que realmente, né, nós fomos na igreja aceitando o sacrifício de Cristo, ou fomos atrás de alguma coisa, igual eu falei, trocamos de religião? Primeira coisa. Segunda coisa, nos convertermos realmente, ou só algumas áreas que nos interessam? As áreas que não nos interessam, nós continuamos fazendo as coisas erradas, né? E a terceira, como eu falei, nos colocarmos diante daquilo que Deus quer em nossas vidas
e aceitar a obra dele na nossa vida. Sabe por quê? Porque de repente a gente acha que aceita o Senhor e não aceita. Eu quero ler para você um texto aqui, muito importante, né? Que se encontra no livro de 2 Crônicas 7,14. Olha só. Então quem se converte, ele entra nesta palavra. Leia comigo. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, né? Deixar as obras da carne. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos para a oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, né? A sua casa, você que tem buscado ao Senhor, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Olha só. E nela, nesta casa, na sua vida, na sua família, estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. 2 Crônicas 7,14. Então, quem se converte tem que orar, se humilhar diante de Deus e dos homens, as humilhações que vieram, porque José do Egito foi humilhado. Jesus foi humilhado. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi feito maldito. Ele deixou a glória dele, ele se humilhou tomando a forma de um pecador, e Deus é santo. Em Deus não existe pecado, porém Jesus se tornou um homem, a semelhança de um pecador. Jesus, Deus, o Criador dos céus e da terra, ele tomou a forma de uma criatura, com todas as nossas limitações. Isso é o se humilhar também, né? E continua aqui, né? E se converter dos seus maus caminhos. Olha que interessante. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter das obras da carne. Fugir das obras da carne. Nós temos que fugir, pedir a Deus graça, orar, jejuar, pedir a Deus o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para fugirmos das obras da nossa carne. Olha só que importantíssimo. Agora, caso contrário, às vezes estamos na igreja, fingimos que nos convertemos, né? Algumas coisas não mudam em nossas vidas porque nós não queremos. É igual aquela feira, nós escolhemos aquilo que só nos agrada, e o que não nos agrada, que eu vou ter que renunciar, eu não quero. Olha só que interessante, o que acontece aqui com aquele que não está enquadrado em 2 Crônicas 7,14. Olha que interessante. Isaías 59, 1 e 2. Olha só. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, ele está com as mãos prontas para te ajudar. Olha só. Para que não possa salvar, nem agravado, nem tapado o seu ouvido, para que não possa ouvir o seu clamor e a sua oração. Olha só. Mas as vossas iniquidades, as vossas desobediências à palavra de Deus, iniquidade aqui quer dizer desobediência à palavra de Deus, olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Então é necessário realmente que nós venhamos seguir esse passo a passo, né? Nada mudou, porque com certeza alguma coisa está faltando, não é mesmo? Alguma coisa. Então, se você não trocou de religião, para a gente encerrar aqui, se você se converteu, mas falta alguma parte que você tem que se converter, é só se converter, né? Buscar em Deus. E a terceira, você tem que saber qual é o seu chamado e fazer a vontade de Deus. Mesmo que, aí que está, a vontade de Deus, a princípio você acha que vai te trazer um prejuízo, como foi na vida de José do Egito, né? Então, que você possa refletir sobre isso. Você está no exército de Deus, e um soldado de Deus não se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que lhe chamou. Amém? Então, se ainda nada mudou na sua vida, medite nesse vídeo, tá bom? Busque a Deus e peça que Ele te dê direção, aquilo que você tem que mudar, para que Ele possa realmente trabalhar na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo.